Olá, tudo bem? Hoje a gente vai entrar de cabeça em um dos mistérios mais, assim, fascinantes e que continuam sem resposta até hoje. Tô falando de umas luzes bem estranhas que simplesmente aparecem do nada nos céus de um vale super isolado lá na Noruega. Então, a grande pergunta é essa, né? O que, afinal de contas, são essas luzes misteriosas? Elas aparecem há décadas e deixam todo mundo de cabelo em pé. Sério, desde os moradores da região até os cientistas mais céticos. E é isso que a gente vai tentar entender agora. O que já se sabe sobre esse fenômeno? Bom, para a gente começar a entender essa história, primeiro a gente precisa saber onde tudo isso acontece. Vamos lá para o palco desse mistério. O tal do Vale de Hesdalin. O nome oficial que deram para isso é fenômeno Hesdallen. Parece simples, né? Mas essa definição esconde uma coisa que é tudo menos simples. Pensa bem, são luzes que aparecem, somem, aparecem de novo e ninguém tem uma explicação clara para elas. E tudo isso num lugarzinho bem específico do mundo. Beleza, então vamos aos fatos. Aquilo que a gente sabe com certeza. Primeiro, o local. É sempre nesse vale de Hesdallen, na Noruega. Segundo, elas aparecem com mais frequência durante o inverno. As cores mais comuns são branco e amarelo. Mas o ponto-chave de tudo, o que alimenta o mistério todo, é isso aqui. O status oficial é inexplicado. Simplesmente não se sabe o que é. Bom, o mistério desse tamanho é óbvio que uma hora a ciência ia querer dar uma olhada mais de perto, né? E foi exatamente o que aconteceu. Isso nos leva à primeira grande tentativa de encontrar respostas de verdade, o famoso Projeto Hesdallen. Foi lá em 1982 que o pessoal da ciência decidiu que já estava na hora de parar com o achismo e investigar a sério. Foi aí que um engenheiro chamado Erling Strand montou o Projeto Hesdallen. A ideia era muito clara, usar a ciência de verdade, sabe? Coletar dados, medir as coisas e, quem sabe, finalmente descobrir o que estava rolando por lá. E olha, o que os pesquisadores descobriram é de cair o queixo. Para começar, eles já descartaram todas as explicações fáceis. Não é avião, não é carro, não é luz de nenhuma construção, nada disso. Outra coisa, as luzes são totalmente silenciosas, não fazem um pio. Elas também não deixam nenhuma marca de queimado no chão. Mas a parte mais bizarra que deixou todo mundo coçado a cabeça foi essa. Parece que elas esterilizam o solo onde tocam, matando os micróbios. Ou seja, em vez de resolver o mistério, a investigação só deixou ele ainda maior. Com esses dados todos na mão, que eram bem estranhos, a discussão se dividiu em, basicamente, duas grandes linhas de pensamento. Duas explicações que competem entre si. E é agora que a gente entra no meio desse grande debate. Então vamos lá. De um lado, a gente tem a crença dos ufólogos. Para eles, as características das luzes, o jeito como se movem, o silêncio, tudo isso aponta para uma coisa: OVNIs, objetos voadores não identificados, ou seja, naves ou talvez sondas de origem extraterrestre. Do outro lado do ringue está uma hipótese científica que é fascinante. Ela diz que o próprio vale funciona como se fosse uma bateria natural. A teoria é que os minerais metálicos das rochas reagem com a água de um rio ali perto, que é rica em enxofre, e essa reação química toda gera a energia que forma as luzes. E isso tudo nos traz de volta para o agora. Porque mesmo depois de décadas de estudos e dessas teorias super interessantes que a gente viu, a verdade nua e crua é que esse quebra-cabeça ainda está longe, bem longe de ser resolvido. A conclusão é que não há conclusão. Depois de tanto tempo de observação e pesquisa, as luzes de Hesdallen continuam sendo um mistério científico de verdade, sem solução. É um daqueles poucos fenômenos que a ciência consegue ver, medir, registrar, mas na hora do vamos ver, ainda não consegue explicar o que é. É o mistério genuíno do nosso tempo. E no final, a grande pergunta continua no ar, exatamente como as luzes. O que será que ilumina os céus de Hesdallen? É uma bateria natural gigante? São visitantes de outros mundos? Ou, quem sabe, alguma outra coisa que a gente nem sequer consegue imaginar ainda? Fica a reflexão, o mistério continua.